Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por este programa, que se trata do programa da comunidade Católicos em Dublin, da liturgia diária, programa que tem por objetivo alimentar os irmãos na fé, ou seja, comunicar aos irmãos a palavra de Deus, porque cremos que essa palavra é viva e eficaz, porque cremos naquela letra sagrada que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos meditar nesta manhã o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 35 a 48. Iremos proclamar a palavra e em seguida iremos proceder com a reflexão da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Para tanto, vamos neste momento fazer uma pequena prece, uma oração, pedindo ao Senhor que ilumine este que vos fala, mas também a você que me escuta, para que o Espírito Santo possa conduzir tanto o meu falar como o seu ouvir, a fim de que essa palavra seja eficaz, seja viva, seja poderosa em sua vida, comunicando graça a todos aqueles que a escutarem. Façamos a nossa prece. Você pode rezar comigo também, onde você se encontra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém. Procedamos agora com a proclamação do texto evangélico. Como já dissemos, o texto do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, os 12 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida em vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos
ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, serão proclamados, serão anunciados. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos na oitava da Páscoa, nós estamos neste tempo em que nós temos a oportunidade de refletir ou de meditar sobre os textos, os relatos das aparições de Jesus. E ontem nós vimos a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Vimos que essa aparição tem algumas peculiaridades, né? Primeiro, aqueles dois discípulos não eram líderes da igreja, não eram apóstolos, eram fiéis, representam ali todos os cristãos, ou seja, aqueles que não fazem parte da hierarquia da comunidade nascente. Muito bem, o elemento, e aí nós podemos ter aqui presente não apenas a aparição aos discípulos de Emaús, mas todas as aparições de Cristo ressuscitado. E uma das coisas que nos deixa, nos encanta nessas aparições é que os discípulos não reconhecem Jesus. Lembra quando Jesus apareceu a Maria Madalena? Ela pergunta: onde colocastes o corpo do Senhor? Me dize onde colocastes, que eu vou lá buscá-lo. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Quando Jesus encontra os discípulos de Emaús, um deles se chamava Cleofas, eles andam com Jesus, não reconhecem Jesus. Quando Jesus aparece no meio dos discípulos, foi preciso que Jesus mostrasse as mãos, as chagas, porque eles não reconheceram Jesus. E aí, o ponto que fica é: por que não reconheceram Jesus? Talvez aqui esteja algo que nós precisemos internalizar sobre a ressurreição. Ressurreição não é reavivamento de cadáver, como foi o de Lázaro. Ressurreição não é simplesmente trazer de volta esta vida. E aqui eu resumo o que eu quero explicar. Que é aquilo que eu pretendo que vocês internalizem como verdade, porque de fato é verdade. Ressurreição é vida nova. Ressurreição não é voltar a esta vida. Ressurreição é entrar na vida de Deus. Lembra-se quando Jesus, lá no Evangelho de João, estava falando aos discípulos, anunciando sua Páscoa, ele diz: deixo este mundo e vou para o Pai. Pois bem, ressurreição não é voltar a este mundo, não é voltar a esta vida, mas é entrar na vida de Deus. Ou seja, é entrar na vida nova, na vida plena, na vida onde tudo é completo, na plenitude, usando uma outra expressão para dizer a mesma realidade. Ressurreição é entrar na plenitude. E é exatamente por isso que os discípulos não conseguem reconhecê-lo, porque Jesus não voltou para este mundo. Jesus entrou e levou para o mundo de Deus, para a eternidade. E aqui nós entendemos que a eternidade é algo absolutamente novo, absolutamente, como diz São Paulo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que a mente não imaginou, aquilo que o coração não sentiu, isso Deus preparou para nós. Se Jesus voltasse para este mundo, nada de novo teria acontecido. E Jesus entrou na novidade, Jesus levou a humanidade para essa vida de Deus. Por isso que os discípulos não conseguem reconhecê-lo. Se vocês querem uma explicação para isso, é exatamente esta. Jesus entra, Jesus leva, Jesus vai para Deus. E Deus a realidade de Deus é algo absolutamente novo para nós. Indescritível,
incomparável. Por isso, amados irmãos e irmãs, essa descontinuidade, né? Imaginem vocês, uma pessoa que vocês conhecem e vai para um lugar distante, um país distante, e passa, quem sabe, 20, 30 anos, e só depois volta. Muitas vezes é difícil reconhecer aquela pessoa depois de tanto tempo, depois de tantos anos. Pois bem, mais do que esse tempo que nos distancia das pessoas, é essa realidade que nos distancia de Cristo, nesse sentido de que o mundo de Deus é totalmente distante do nosso. É absolutamente diferente. Então, aqui está a razão pela qual, eu repito, os discípulos não reconheceram Jesus. Porque ele foi para Deus, para a realidade de Deus. Muito bem, mas é verdade que em algum momento eles reconheceram, não é? E nós podemos dizer que cada um dos discípulos teve um modus operandi de reconhecer a Jesus, não é? Por exemplo, Maria Madalena reconheceu Jesus quando ele disse, quando Jesus fala com ela, quando diz o nome dela, a voz, né? A gente lembra daquela passagem onde no Evangelho de João Jesus diz: a ovelha reconhece a voz do pastor. Os discípulos, quando pescavam, reconheceram Jesus, a pesca milagrosa, por causa da pesca, daquele evento. Os discípulos reconheceram Jesus, os apóstolos, pelas chagas nas mãos e nos pés. Mas uma coisa curiosa é que os discípulos de Emaús, e aqui o texto nos diz, lá o texto no capítulo 35, 24, 35 de Lucas, nos diz como eles reconheceram Jesus. E como foi que eles reconheceram? Diz o texto: eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus ressuscitado na fração do pão. Eles reconheceram Jesus na fração do pão. Aqui eu diria que realmente esses homens representam a maioria dos fiéis. Esses discípulos de Emaús representam os fiéis na sua totalidade. Como não reconhecer Jesus na Eucaristia, presente na Eucaristia? Por que nós estamos sofrendo tanto nesta pandemia? É uma unanimidade. Os crentes, os fiéis católicos estão sofrendo por muitas razões, mas a maior delas é a ausência da Eucaristia. A impossibilidade de ter a experiência com Jesus ressuscitado na fração do pão, na Eucaristia. Quem é católico, quem tem fé católica sabe que eu estou dizendo uma realidade. Quer dizer, o maior sofrimento destes dias, para nós católicos, para mim como padre, é não poder alimentar os fiéis com o pão. Todo dia eu celebro a verdade, mas esse sacramento, eu não fico satisfeito. Por que eu não fico satisfeito? Porque o meu sacerdócio não é para mim. Embora eu reze pelos fiéis, pelas necessidades, hoje mesmo eu recebi mensagem pedindo para rezar pelo Gabriel, o Paulinho pediu, rezei também pela intenção da sobrinha da irmã Estela, lá de Catolé, ela me pediu, eu estou rezando pelo povo, porém o meu desejo é de alimentar o povo, como a mãe, não é, que me falava da tristeza de não poder estar alimentando seu filho porque estava no hospital. Pois bem, o maior sofrimento nosso é não poder reconhecer e experimentar Jesus ressuscitado na Eucaristia. Porque foi ali que os discípulos de Emaús reconheceram nosso Senhor. Porém, nós queremos dar um passo a mais na leitura do Evangelho de hoje. Qual é o elemento? É quando Jesus aparece ali. Bom, a gente poderia refletir aqui sobre a expressão do Senhor: a paz esteja convosco. Mas nós queremos deixar para uma outra oportunidade. Mas o fato é que os discípulos ficaram admirados, e nos diz o texto
tomados de espanto, imaginavam estar vendo um fantasma. Um fantasma. Os discípulos, os apóstolos, diferente dos discípulos de Emaús, tiveram dificuldade em acreditar. E pensavam ser um fantasma. Por que Jesus não é um fantasma? Porque um fantasma ainda pertence ao mundo dos mortos. E Jesus não pertence ao mundo dos mortos, ele ressuscitou. Eu repito, Jesus não pertence ao mundo dos mortos. Não foi um fantasma que apareceu. Não foi um espírito que veio do Sheol, da mansão dos mortos, que apareceu. Foi alguém que veio, que entrou em Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Um Deus vivo. Jesus aparece vivo, não aparece como um fantasma. Por isso, amados irmãos e irmãs, aqui tem algo que eu gostaria de explicar, até para você que é católico. Você é católico? Você é cristão? O problema é que às vezes nós somos católicos, somos cristãos, mas não pensamos e não temos uma mentalidade cristã. Não temos uma mentalidade católica. Por isso, essa é uma ocasião de explicar um elemento distintivo, um elemento da nossa identidade como cristãos católicos. E qual que é esse elemento? Vamos lá. O texto nos diz que Jesus diz: apalpai e entendei que o Espírito não tem carne nem ossos. Amados irmãos, irmãs, eu queria aqui mostrar e explicar para vocês uma noção teológica. Eu sei que esse programa não tem tanto um objetivo catequético, porém, mesmo numa pregação, numa meditação, é preciso sempre fazer uma catequese e fazer uma explicação para que os fiéis cresçam no conhecimento. E aqui eu gostaria de explicar um elemento distintivo da nossa fé. É a antropologia cristã. Eu explico. Antropologia quer dizer a visão cristã do homem, que não é igual à visão pagã, não é igual à visão secular. Como assim? Veja, algumas pessoas que são espíritas imaginam que a sua fé é igual a cristã. Não é diferente. E um dos elementos que nos separa, por exemplo, do espiritismo, do hinduísmo e de tantas religiões orientais é exatamente a antropologia. Existem muitos elementos, mas um distintivo é a antropologia, ou seja, a visão de homem que nós temos e que eles têm. Qual é a visão distintiva das religiões orientais, da Índia, sobretudo, e do espiritismo? É que o homem é essencialmente alma. Uma alma que está prisioneira em um corpo. Para a Bíblia, para o cristianismo, essa visão é errada. O homem não é só alma, o homem é corpo e alma. Veja, a nossa compreensão não é que a minha alma existia antes do meu corpo. Essas são as razões pelas quais nós não aceitamos o aborto, porque eu passo a existir, eu não existia em lugar nenhum, e passo a existir quando sou fecundado. No momento da fecundação, Deus cria corpo e alma simultaneamente. Por isso o homem não tem corpo, o homem é corpo. O corpo faz parte. Então, aqui está uma distinção entre nós cristãos e, por exemplo, a salvação espírita. A compreensão espírita de salvação não tem nada a ver com a nossa visão. Porque para o espírita, a salvação é a alma que se liberta do corpo. O corpo é inimigo da alma, em certo sentido. Pois bem, Jesus ressuscitou de corpo e alma. A nossa religião não despreza o corpo. Por que que a prostituição é algo tão ruim? Porque quando você se prostitui, quando o homem se prostitui,
ele contamina algo que deve entrar na salvação, que deve participar da salvação. São Paulo nos diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então o corpo é santo. E aqui nós temos uma visão, e aí eu diria, nesse sentido materialista, o corpo entra na salvação. Por que é que nós não cremamos, não faz parte da nossa experiência de fé a cremação? É uma experiência dos hindus. A igreja suporta, por causa da mentalidade moderna. Mas a cremação não faz parte da nossa compreensão, porque nós cremos na ressurreição. A inumação, o sepultar, é que é o modus operandi de quem crê na ressurreição, porque o corpo vai participar da ressurreição. Obviamente, no fim dos tempos, não é? Então aquilo que aconteceu com Jesus também acontecerá conosco, né? Por isso que Jesus mostra, não é? O seu corpo. Então Jesus prova. Se alguém perguntasse como foi que Jesus ressuscitou, aquela expressão da oração do Regina Coeli, ela é verdadeira. Verdadeiramente, de corpo e alma. Jesus ressuscitou. Não foi só o corpo, ou seja, a ressurreição do corpo quer dizer que a sua corporeidade não está mais sujeita às vicissitudes deste mundo, à doença, à dor, o sofrimento. Jesus come ali. Não é porque Jesus estava com fome. Jesus ali deu para os discípulos cuja fé estava pequena, da realidade da sua ressurreição. Ele quis mostrar que ele não era um fantasma, e que a sua ressurreição era verdadeira. Então o alimentar-se ali foi Jesus dar um sinal para mostrar a veracidade da ressurreição, a realidade da ressurreição. Por isso Jesus mostra as chagas. Aqui eu queria também dar mais um elemento nesta explicação. Qual que é? É que Jesus ressuscitado, ele mostra as chagas. É curioso isso, não é? Que Jesus ressuscitado não conserve os traços da sua vida nesse mundo. Porém, ele conserva uma identidade. É como se fosse a impressão digital de Jesus ressuscitado, são suas chagas. Claro que chagas gloriosas. Aqui eu entendo porque o profeta Isaías disse que por suas chagas somos curados. Por suas chagas gloriosas. As chagas de Jesus não estão suturando, não estão inflamadas, mas elas são como aquela visão do profeta Ezequiel, que diz que haveria um templo e que deles jorraria uma água que iria, por onde passasse, iria curando. Próximo domingo iremos celebrar a Divina Misericórdia. Hoje nós começaremos o tríduo em nossa comunidade. As chagas de Jesus são chagas gloriosas. Por suas chagas somos curados. Então, a identidade, a impressão digital de Jesus ressuscitado são as suas chagas gloriosas, as chagas maravilhosas do Senhor, que nos curam, que nos santificam. Engraçado, Jesus nunca prometeu a gente, às vezes a gente fica decepcionado, porque a gente quer, que a gente é teimoso, assim, mas Senhor, eu te sirvo, eu rezo, eu vivo na igreja, eu trabalho, eu sou de pastoral, eu faço isso, eu faço aquilo, e por que tanta coisa nos acontece? Por que esse problema? Por que essa dificuldade financeira? Por que essa enfermidade? Por que isso não deu certo? Por que meu projeto não foi adiante? Por que eu não tive sucesso? Olha, irmãos, eu não sou do evangelho da prosperidade, eu sou do evangelho da cruz, o mesmo dos apóstolos. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, nem para mim nem para você. Mas Jesus nos dá uma consolação, as suas chagas gloriosas. E nós podemos colocar todo o nosso sofrimento nas chagas de Cristo. E ali nós encontramos cura, nós encontramos remédio para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Se esconda nas chagas de Cristo. Essas chagas são tão poderosas que eu creio que, usando essa tecnologia,
faz parte da minha fé, da minha convicção. Eu estou pregando e eu estou me esforçando para pregar por esses meios de comunicação que o Senhor está me oferecendo, porque eu creio no poder da pregação. A pregação tem um poder de transformar. Eu creio nisso, porque está lá em 1 Coríntios, no capítulo 23, o Senhor nos diz exatamente o que? Eu vou ler porque eu creio que é importante a proclamação da palavra. No capítulo 23 diz: os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus e gregos, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Há poder na pregação. Enquanto eu prego, eu entendo e compreendo que Jesus mostra as suas chagas gloriosas no céu, para que aquele que escutar essa pregação, essa meditação, tendo fé, seja salvo. O poder de Deus aconteça. Então, pode ser que a chaga não desapareça, a sua chaga, mas ela lhe santifica pelas chagas de Cristo. Amados irmãos e irmãs, e por fim, o último elemento que nós já abordamos ontem e queremos aqui reforçar é exatamente a última palavra de Jesus. Jesus diz aos discípulos: são estas as palavras que vos falei. Eu estou lendo Lucas 24, 44, que diz: são estas as palavras que vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes a mente e compreenderam as Escrituras. Assim está escrito que o Cristo deveria sofrer. Veja, uma das maiores dificuldades dos homens de acreditarem que Jesus é o Messias, dos judeus acreditarem no Messias, é porque eles não esperavam um Messias sofredor, né? Eles não esperavam o Messias da cruz, eles esperavam um Messias glorioso, um Messias vitorioso, certo? Pois bem, eu aqui gostaria de dar um pequeno exemplo dessa dificuldade. Em 2009, quando eu estava fazendo mestrado em teologia bíblica em Roma, então a universidade ofereceu para a gente a possibilidade de fazer um semestre em Jerusalém. E eu aproveitei essa oportunidade e fiz o meu curso, um semestre lá no Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. E fiquei hospedado na casa dos jesuítas. A casa dos capuchinhos ainda não estava pronta em Jerusalém. Nós temos uma casa lá. Então fiquei na casa dos jesuítas, no Pontifício Instituto Bíblico de Jerusalém. E lá eu conheci um padre jesuíta, o David Neuhaus, acho que esse é o nome. É um nome, acho que alemão. David Neuhaus. Ele, filho de judeus, era um judeu convertido, né? Esse padre, David Neuhaus, é um judeu convertido. A família dele é da África do Sul. E ele foi a Jerusalém para estudar como judeu, conheceu os jesuítas e se converteu, acho que foi batizado com mais de 20 anos e se tornou padre. E lá no ano de 2009 ele se tornou vigário para os católicos de língua hebraica. Existe quase 1000 pessoas, é uma comunidade pequena de católicos de língua hebraica. E ele é o vigário desses católicos de língua hebraica, ali em Jerusalém. Mas o que eu queria dizer é exatamente o seguinte, que quando ele estava para se converter, os seus pais, sendo judeus, obviamente não ficaram felizes com a sua conversão. E uma das coisas que ele nos relatou, o padre David nos relatou, foi que uma vez sua mãe, judia, o interpelou, dizendo assim: mas meu filho,
Onde é que está na Bíblia que o Messias deveria sofrer? O Messias deveria restaurar o reino de Israel. Onde é que está isso na Bíblia? E aí o padre David explicou, embora sua mãe, não, pelo que eu entendi, não aceitou muito, mas leu para ela Isaías 53, sobre o Messias sofredor, sobre o Messias que deveria sofrer. E é isso que Jesus explica, e foi isso que o padre David explicou para sua mãe: o Messias deveria sofrer, deveria ser o Messias da cruz, o Messias, o servo sofredor. Então, está lá na Bíblia, mas é preciso abrir o entendimento para compreender as Escrituras, porque o grande problema para muitos se converterem é a dificuldade de entender a cruz e o sofrimento. O sofrimento tem impedido que pessoas se convertam ao cristianismo, e também a realidade do sofrimento tem levado muitos crentes para longe da fé. Muitos que já eram de caminhada, que eram crentes, que eram católicos, que estavam na caminhada, se afastaram por causa de uma morte de uma pessoa querida, por contemplar o sofrimento de pessoas inocentes. Então a realidade do sofrimento tem afastado muitos da fé. Por isso que a gente tem que pedir que Jesus ressuscitado faça conosco aquilo que ele fez com aqueles discípulos. Abra a sua mente, abra a minha mente para entender as Escrituras. É muito importante conhecer as Escrituras, porque se nós conhecermos as Escrituras, nós compreenderemos que tudo o que aconteceu de Jesus aconteceu porque estava profetizado na palavra. Tudo pelo qual Jesus passou estava profetizado que deveria acontecer, que deveria ocorrer. Então, isso é que é importante. Pedir ao Senhor entendimento. Pedir ao Senhor que a nossa mente se abra. E eu dizia ontem e repito hoje, a chave para compreender as Sagradas Escrituras é precisamente Jesus ressuscitado. Eu repito o exemplo que dei na meditação de ontem. Olhe para a liturgia, olhe para o ambão durante o tempo pascal. Ao lado dele está o círio pascal. A Escritura deve ser lida à luz do ressuscitado. E à luz do ressuscitado nós compreenderemos a Sagrada Escritura e cresceremos na nossa fé. Amados irmãos e irmãs, eu espero que com esses 3 pontos possa ter ajudado a compreender melhor a palavra. O primeiro que nós falamos foi o reconhecimento e não reconhecimento de Jesus ressuscitado, e como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no partir o pão. Nós falamos que Jesus mostrou a verdade de sua ressurreição, mostrando o corpo, mostrando os seus ossos, mostrando sua carne aos discípulos, sobretudo mostrando suas chagas. E como nós devemos compreender as Sagradas Escrituras à luz do ressuscitado, como chave de leitura. Que o Senhor nos ajude e que nós compreendamos, Jesus ressuscitou de verdade. Vejam a minha carne e os meus ossos. Um fantasma não tem carne nem osso. A ressurreição de Jesus é verdadeira. E aqui eu encerro esta meditação dizendo exatamente, amados irmãos e irmãs, essa é a nossa fé apostólica. Quando nós falamos de nós mesmos, nós dizemos que nós somos católicos apostólicos. Por que eu sou apostólico? Porque eu não vi Jesus ressuscitado, eu não toquei nas suas chagas, eu não vi ele partir o pão, mas os apóstolos viram e eles deram testemunho, e eu creio no testemunho apostólico de que Jesus morreu, mas ao 3º dia o túmulo ficou vazio e Jesus apareceu aos 11,
apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos de Emaús, apareceu a muitos irmãos. Eles deram testemunho e eu creio nesse testemunho. Oxalá você também possa ter essa fé apostólica que salva e que restaura. Amados irmãos e irmãs, vamos agora neste momento dar uma bênção, vamos aproveitar este momento para fazer uma prece à Nossa Senhora, não é? A oração do tempo pascal, a Rainha do Céu. Você pode rezar comigo. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar agora a bênção. Você pode apresentar ao Senhor a sua prece, aquilo pelo qual você deseja rezar. Eu irei dar esta bênção para você. E queremos pedir ao Senhor, especialmente pelas necessidades dos irmãos que estão nos acompanhando, né? Pedir uma bênção pascal para você, para a sua casa. Ontem eu tive a oportunidade de rezar com alguns irmãos lá de Catolé do Rocha, e as pessoas falavam daquilo que está no mundo todo, o medo do coronavírus, o medo de tantas coisas, né? O medo da enfermidade, o medo da morte. E eu queria dizer para você, irmão, tenha medo não. Prudência sim, medo não. Cautela sim, medo não. Cuidado sim, medo não. Sabe por quê? O Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor, todas as aparições, diz: não tenham medo. Não tenham medo. Então vamos colocar aqui, iniciar esse dia com a presença de Jesus ressuscitado. Então vamos dar a bênção agora. E você vai dizendo amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e livre de todo mal, da pandemia, da angústia, da tristeza. Vos livre do seu sofrimento presente e vos encha de alegria pascal, da certeza da presença de Jesus em nossas vidas, em sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Um bom dia a todos. Deus abençoe.